Além dos elementos que a gente já viu, existe um elemento também chamado de data, né, que é um elemento aonde você coloca a data de nascimento você cria uma caixa onde o usuário coloca uma data de nascimento, por exemplo, 02 de dezembro de 1985, né? Então é uma caixa de data, é dada pelo input, né, type data, tá? O for, mais uma vez, o nome da variável for tem que bater com o nome da variável id, tá? Para que a gente possa ter uma relação entre o label e a caixinha de data, tá certo? Então vai aparecer aqui uma caixinha para você digitar a data de nascimento do seu usuário. Prosseguindo, elemento que você, além do elemento que você só coloca a data, o data, você também pode colocar a hora. Então você também tem um elemento que é chamado de input type date time local, né? É onde você coloca a hora e a data local. Mais uma vez eu criei um label aqui, data e hora de chegada, informação aí que você coloca no seu formulário. E aí eu chamei de date hour, o nome dessa variável. Então quando você clicar no botão submit do seu formulário, essa variável date hour vai ter esse valor que o usuário preencheu, tá? E aqui eu tenho um ID que bate com for, tá certo? Um outro elemento importante também, né, que tentou tirar dos formulários algum processamento JavaScript, mas eu te confesso que eu prefiro ainda o anterior, né, do HTML4, é o elemento de tipo e-mail, tá? Então você vai ter aqui um label for, né, e-mail, né, que é um rótulo para o usuário digitar o seu e-mail, né, um texto, e aí vai ter input type e-mail, né, que é o que cria uma caixa de e-mail, e você tem o nome da variável que eu botei de e-mail, placeholder, é o que vai aparecer quando você carregar o seu formulário. Então, quando você carregar seu seu formulário, esse campo, né, e-mail, vai ter aqui, digite seu e-mail aqui, e o ID, que é o identificador desse campo, com o rótulo que a gente tem no formulário, tá? Então vai aparecer uma coisa parecida com isso aqui, tá? Para a gente poder tornar os campos obrigatórios no preenchimento, a gente vai colocar um atributo chamado de required. Só você colocar aqui no final desse campo a palavra required, né? R-E-Q-I-R-E-D, required, né? Que significa que esse campo é um campo obrigatório, tá? Em HTML5. Um outro tipo, né, é o tipo arquivo, tá? Então você vai ter aqui input type file, né? Input type file significa um campo de entrada do tipo arquivo. O nome dessa variável é arquivos, tá? E a gente vai criar aí um botão, né, onde o usuário vai clicar e vai poder selecionar um arquivo do computador para poder inserir no formulário, tá certo? Além disso, eu tenho um input type file para múltiplos arquivos. Além de um arquivo, você pode selecionar mais de um arquivo, né? É só usar o atributo múltiplo. E é uma coisa importante, né? Porque você consegue fazer, você não precisa mais de ferramentas de upload no teu formulário, né? O próprio HTML5 já trata da inclusão de arquivos na sua página HTML5. Aqui nesse caso, né, nesse formulário aqui em questão, né, a gente pode criar, né, um botão submit. Além do input type submit, a gente pode usar um input type image, né, que é uma imagem, né, que vai funcionar como botão submit. Nesse caso, quando eu clicar nessa imagem, né, essa imagem vai para a página J. Tá? Então esse input type image, essa imagem vai funcionar como botão de submissão do formulário, e lá nesse botão de submissão do formulário vai ter essa figura aqui, uma figura chamada de enviar PNG, tá? Quando o usuário passar o mouse em cima desse botão, vai aparecer aqui, vai aparecer o texto submit. Lembrando que o HTML5 ele trata muito da acessibilidade. Isso é uma maneira de fazer com que os usuários possam entender, principalmente os deficientes visuais, para que serve aquele botão.
Esse botão, essa imagem, né, vai ter uma largura de 148 pixels por uma altura de 48 pixels, tá? Então, quando eu clicar nessa imagem, que está funcionando aqui como o meu botão de submissão de envio do formulário, ele vai para a página J. Além disso, eu posso ter um input type number, onde o usuário coloca aqui a quantidade, né, no meu valor inteiro, né, por exemplo, a idade, né, onde o valor de idade vai ser no mínimo 14 e no máximo 50, tá? Então o usuário pode digitar no mínimo 14, para dizer que ele tem 14 anos no mínimo, e no máximo 50 anos, e o valor padrão é 17, tá? Então, só voltando aqui para mostrar como é que vai ficar o teu formulário, né? Isso aqui, ó, o botão Submit, que tem o tipo Image, está aqui a imagem de enviar. Quando o usuário clica nesse botão, ele vai para a página J, tá? Tá aqui. Além disso, né, eu tenho um campo quantidade, tá aqui, ó, de idade, e um campo do tipo senha, onde eu digito o conteúdo desse campo e aparecem essas bolinhas. Então, como é que eu uso? Eu uso aqui um label chamado de senha para mostrar para o usuário que esse campo é um campo de senha. E uso o input type password, que informa que a gente está com um campo de senha ali. O nome, o que o usuário digitar nesse campo vai para essa variável aqui, ó, PS-aluno, tá? E quando eu carregar o formulário, vai aparecer para o usuário, digite sua senha. E esse ID serve para eu fazer a ligação com o meu label. Então, tá aqui o formulário com os novos elementos do HTML5, né? O atributo color, o atributo data, o atributo datetime, ó, atributo color, atributo data, atributo datetime, input type email, input type file, né? Onde o cara pode selecionar, clicar aqui para poder selecionar um arquivo, input type number, onde o usuário só vai digitar um número, vale para idade, quantidade de filhos, enfim, qualquer valor de variável discreta, que só pode assumir valores numéricos inteiros. E input type password, onde o usuário vai digitar uma senha, e onde tudo que o usuário digita aqui fica com umas bolinhas dizendo que esse conteúdo é um conteúdo privado, né? Um conteúdo que não pode ser exibido para todos os usuários que estão olhando para aquela tela. Bom, além disso, né, o HTML5 ainda criou um campo, que é um campo que você coloca níveis de gradação. Isso faz muito para quando o usuário quer mostrar se está muito satisfeito, pouco satisfeito ou satisfeito pela metade, por exemplo. Então, esse campo é o campo range, input type range, tá? Aqui deveria ter um label, um barra label, tá? A gente fugiu do padrão. Mas aqui está o elemento do HTML, input type range. O nome da variável chama satisfação. Ele assume o mínimo 0 e o máximo 10. Né? Então, grada, né? Faz a graduação da satisfação, a gradação do grau de satisfação desse usuário entre 0 e 10. Tá? E onde 0 significa insatisfeito ou pouco satisfeito, e 10 significa muito satisfeito. Então tá aqui, ó, meu elemento aqui, meu elemento do input type range, tá? Onde o usuário pode andar com essa bolinha para a esquerda ou para a direita. Além disso, eu tenho um campo hora, né, onde o usuário pode colocar uma hora, né, uma hora de entrada, uma hora de saída, por exemplo, onde eu tenho um input type time, né? O nome da variável foi essa aqui que o professor criou. O ID tem que bater com for, tá certinho. Então vai aparecer aqui, ó, horário de entrada, horário de saída. Então input type time, que cria um campo no seu formulário para você colocar um horário para que o usuário informe uma hora para algum acontecimento. Além disso, eu tenho um campo onde eu posso colocar uma página da web. Se não sabe, página da web é aquela http://www.fitec.rj.gov.br, www.uerj.br, ou seja,
é um campo onde eu posso indicar o endereço de uma página. É o input type, URL. O professor criou o nome da variável que vai conter o que o usuário vai digitar lá no nome da página. Vai para essa variável aqui chamada de web page. E o label, né? O professor colocou página da internet favorita. Tá aqui, ó. Tá bom? Avançamos. Além disso, eu tenho um campo de reset, né? O campo de reset, ele é um botão onde eu crio ali um input type reset, né? E o valor, né, que eu quero que apareça nesse botão é limpar campos do formulário. O que serve esse input type reset? Ele serve para você limpar tudo que o usuário digitou naquele formulário, naquele momento. Então ele apaga todas as entradas do formulário e pede para que o usuário adicione as entradas novamente, tá certo? Então eu tenho esse input type reset, que é também um elemento, mais um elemento criado no HTML5. Bom, agora a gente vai falar de um elemento que contém todos esses elementos que a gente falou na aula de hoje. E o nome desse elemento chama-se FileSet. Esse FileSet, ele é um elemento, né, que ele agrupa campos do formulário. Então eu posso, além de ter formulários, eu posso ter subformulários. Por exemplo, é comum numa página de inscrição para a FATEC, né, para você fazer a prova da FATEC, você ter um subcampo chamado de dados pessoais. É onde você informa seu nome, seu endereço, seu telefone, nome do seu pai, nome da sua mãe, data de nascimento, etc. E além disso, tem um outro subcampo importante nesse formulário de inscrição para a FATEC, que é informações escolares. Qual escola você veio, qual foi o ano que você se formou, onde era a sua escola. Isso é um outro FileSet, é um outro subcampo. Posso também ter um outro subcampo, quais são as suas opções de escolhas na FATEC. Por exemplo, se é o ESERD, se é o Ferreira Viana. Então você vai escolhendo lá que são as opções de vagas no concurso de entrada da FATEC. Então dentro de um formulário eu posso ter vários FileSets, tá? Bom, cada FileSet, cada subformulário, né? Então um FileSet é um agrupamento de elementos que estão relacionados. Elementos de dados do candidato, elementos de formação acadêmica do candidato, elementos de opção de escolas do candidato, tá certo? Então ele desenha uma caixa entre esses elementos que estão relacionados. Então a tag legend relaciona um título ao elemento de entrada relacionado. Então aqui, por exemplo, está aqui um elemento de FileSet, né? Então o form, né, é do tipo formulário, né? Isso aqui você pode esquecer por enquanto, tá? Eu tenho aqui FileSet, né, início de um subformulário e um /FileSet, indicando que você terminou esse subformulário. Nesse caso, esse formulário só tem um subformulário, tá? E aqui eu tenho o legend, que eu vou fazer o papel do label, tá? Então o legend vai ser o título do meu formulário, tá? Quando eu mostrar aqui, ó, esse aqui é o legend, tá? É o título do meu formulário. Esse aqui é um FileSet. Ele fica com essa caixinha aqui. Então esse é o legend, é o título do meu subformulário. Aí label for nome, ID, cadê? ID nome. O tipo texto vai conter o nome do usuário, né? Quando eu carregar o formulário vai aparecer essa mensagem, digite seu nome. E ele é required, ou seja, ele é requerido, ele é necessário. Você só consegue submeter, enviar esse formulário para uma página 2 se esse campo for preenchido, tá? Mais uma vez, o campo telefone, o label for batendo com ID certinho. Ele é do tipo texto, onde o usuário coloca o telefone e vai aparecer quando carregar o formulário lá na página 1, vai aparecer assim, digite seu telefone. Label for e-mail, onde vai estar escrito e-mail. O tipo e-mail e assim por diante, tá? Tudo que a gente viu nas outras aulas a gente está usando aqui mais uma vez. São campos, são widgets de um formulário, tá? Então vai aparecer aqui isso aqui para você, ó. Um campo input type e-mail, aqui botões radiais, né? Eles já receberam as novidades, sim ou não? Botões radiais, ou eu clico sim ou eu clico não. O já está de início marcado como sim, quer ver?
o sim, ele é checado, ele está marcado automaticamente, tá? Então tá aqui, tá bom? E esse é o formulário que a gente criou usando o campo FileSet, tá? Aqui eu tenho uma texiária, e essa texiária, ela também tem aqui, ele é required, ou seja, você precisa digitar ele, e quando você carrega o formulário, ele aparece a palavra mensagem, mensagem, tá? São obrigatórios, são campos obrigatórios, porque ele tem esse atributo required aqui, né? E tem um botão submit, cujo nome desse botão é ação, e o valor que ele aparece no formulário é o valor enviar, tá aqui, ó.